Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos estudando nesse trimestre o tema O Grande Conflito, um tema extremamente importante porque esse grande conflito todos nós, todos os seres humanos estão inseridos. E o título da lição dessa semana, a lição de número 3, está passando bem rapidinho esse trimestre, já estamos na lição número 3, tem como título A luz brilha na escuridão. Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, um texto que nós lemos lá na lição número 1, ele diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Perceba que aqui Satanás ele é retratado de duas maneiras, como o grande dragão e como a antiga serpente. Satanás, ele, na história, a gente percebe que ele usa basicamente duas estratégias para tentar fazer o povo de Deus se afastar de Deus. O grande dragão justamente significa o destruidor, aquele que ataca, um ataque direto, tentando realmente aniquilar o povo de Deus. Mas, num determinado momento, percebe-se que essa estratégia ela não é a melhor. E Satanás ele usa uma outra estratégia, que é de enganar a antiga serpente. O que a antiga serpente fez lá no Éden? Enganou, mentiu. Então a gente percebe que Satanás ele usa essas duas estratégias, o ataque, o grande dragão e a antiga serpente, que é aquele enganador. A gente percebe isso claramente na história do povo de Deus. Satanás, num determinado momento, ataca ferozmente. No outro momento, ele engana, ele mente, ele mistura a verdade com a mentira para fazer confusão na mente do povo, fazendo concessões, então fazendo com que o erro ele inundasse a igreja. Então Satanás aqui ele é retratado dessas duas formas. Em João, capítulo 14, verso 6, nós temos um contraste muito interessante com João, capítulo 8, verso 44. João 14, verso 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui, nesse texto, retrata Jesus sendo a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 8,44, nós temos um contraste com a verdade. 8,44 vai dizer assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem nunca ouviu falar, o diabo é o pai da mentira? Está aqui nesse texto, João 8,44. Nele não há a verdade. Nós vimos que em João 14,6, Jesus dizendo: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade. E aqui dizendo que no diabo não há verdade. Ele é mentira, ele é o pai da mentira. Então veja o contraste. Cristo é a verdade. Em Satanás não há a verdade. E nós, como nós falamos no início, o próprio Éden, ele exemplifica isso de forma muito clara. No momento em que Deus ele orienta os seres humanos sobre não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz que se eles comessem, certamente morreriam. E vem Satanás e fala o quê? Não, vocês podem comer, é certo que não morrerão. Então veja que desde o princípio nós temos esse contraste da verdade com a mentira. Cristo é a verdade, Satanás ele é a mentira, pois não há a verdade nele. Separei um trecho aqui na lição de domingo, se eu não me engano, que diz assim: elimina a confiança na palavra de Deus, contradiz a vontade divina revelada, altera as escrituras e às vezes cita a Bíblia de forma errônea quando lhe é conveniente. Então veja, Satanás mina a confiança na palavra de Deus. Ele contradiz a vontade divina, ele altera as escrituras e, em alguns momentos, utiliza as escrituras de forma ali um pouco distorcida quando for conveniente a ele. Então, esse é o inimigo. Jesus e Satanás, verdade e mentira.
É isso que está em jogo no grande conflito. É nesse conflito que nós estamos inseridos. Bem e mal, né? Bem e mal. Verdade e mentira. Cristo e Satanás. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. João 17:17, concluindo ainda um pouco essa ideia, né, da verdade, João 17:17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja, João 14:6, nós vimos que Jesus é a verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui em João 17:17, complementando a ideia da verdade, a tua palavra é a verdade. Então, onde nós encontramos a verdade? Na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. É ali que nós encontramos a verdade, porque ali é a palavra de Deus, que é a verdade. Ali nós encontramos a grande verdade, né? Então, por serem a verdade, as Escrituras elas vão nos habilitar a discernir os enganos de Satanás, né? Por ser a verdade, e a verdade contrasta com a mentira, se a Bíblia é a verdade, ali nós vamos conseguir nos amparar, né? Estarmos habilitados para reconhecer os enganos. Porque quando nós estamos pautados na verdade, mais facilmente nós vamos perceber aquilo que não é a verdade, aquilo que é a mentira. Então, justamente, por isso que Satanás ele faz de tudo para que nós não tenhamos contato com a palavra de Deus. Porque se nós tivermos contato com a palavra de Deus, nós vamos estar ali habilitados para reconhecer os enganos de Satanás. Por isso que na história nós vemos momentos em que a Bíblia ela foi proibida, né? As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Satanás ele fez de tudo para não permitir que a palavra de Deus ela entrasse em circulação. Então, justamente, Satanás ele faz de tudo na minha e na sua vida para que nós não tenhamos contato com a palavra de Deus. Ele coloca coisas na nossa vida, né? Ele, no nosso cotidiano, nos nossos hábitos que sejam, ele faz de tudo para que a gente não tenha tempo para a palavra de Deus, para que a gente não tenha o desejo de abrir a palavra de Deus. Ele faz de tudo, porque se nós abrirmos a palavra de Deus, se nós tivermos contato com a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? É a verdade. E como nós falamos, se nós estamos amparados na verdade, nós vamos facilmente reconhecer aquilo que é mentira. E quem é a mentira? É Satanás. Por quê? Porque não há a verdade nele. Precisamos ter isso muito fixo na nossa mente, porque nesse grande conflito, o que está em jogo? É a verdade e a mentira. De que lado nós estaremos? Mas se nós não estivermos amparados na verdade, nós não reconheceremos os enganos de Satanás. E esse é o grande perigo. Porque os enganos de Satanás, às vezes, parecem verdade. Às vezes parecem que é o certo, que é a verdade. Então, se nós não estivermos bem amparados na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, nós não conseguiremos discernir os seus enganos, que são sutis, né? Que é um engano feito para cada um de nós, né? Satanás ele conhece a vida de cada um de nós. Ele conhece, ele sabe muito bem de que forma enganar cada ser humano. E ele vai buscar uma maneira sutil de enganar você, de tentar me enganar. Ele vai buscar, então precisamos nos amparar na verdade. As Escrituras, né? A palavra de Deus, essa é a verdade. Paulo, ele alertou os cristãos lá em Atos 20, 29, quando ele estava na igreja de Éfeso, ele traz ali um alerta muito importante aos cristãos de Éfeso. Lá em Atos capítulo 20, verso 29, diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Né? Então, ele diz que logo depois da partida dele, entrariam na igreja pessoas, né, lobos vorazes, né, pessoas com o intuito ali de enganar, de trazer confusão para a mente dos cristãos.
de perseguir. Então perceba que, às vezes, a perseguição ela vem de dentro da igreja. E a história do povo cristão mostra isso de forma muito clara, né? A perseguição vindo de dentro da igreja. Lá em Atos, capítulo 20, 32, um pouquinho depois, ele traz ali uma orientação, né? Diante desse problema que ele fala que surgiria, ele traz ali na sequência uma orientação, no verso 32 de Atos, capítulo 20, que diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Né? Então, ele mostra ali aquilo que aconteceria e traz uma orientação, né? Recomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Interessante que nós vemos na história, né, concessões sendo realizadas para tornar justamente o cristianismo aceitável aos pagãos. Né? Como a lição fala, divindades sendo chamadas de santos. O domingo, dia da adoração ao Deus Sol, né? O Sunday, né? Em inglês o domingo é Sunday, né? O dia do Sol. Então o domingo, que era o dia, né, de adoração ao Deus Sol, ele é adotado como dia de adoração cristã em honra à ressurreição. Mas isso é um puro engano. Então, de dentro da igreja, né, o engano ele vai partindo com essas concessões dadas para que o cristianismo ele fosse aceitável. Mas são enganos, são mentiras. A forma de Satanás para afastar as pessoas da verdade, das Escrituras, afastar de Cristo. São enganos. Em que lugar na Bíblia, por exemplo, nós temos ali que o dia da ressurreição, em homenagem ao dia da ressurreição de Cristo, agora nós deveríamos adorar esse dia? Mudar o sábado dos 10 mandamentos para o domingo, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Onde isso está na Bíblia? Não tem. Isso não tem. Mas a cristandade aceitou isso. Mas é um engano. Não é uma verdade. Por isso nós precisamos estar pautados na verdade. Precisamos abrir a palavra de Deus. Satanás ele quer nos afastar da palavra de Deus. Há muitos líderes religiosos que não orientam os cristãos a abrirem a palavra de Deus. Há diversos líderes religiosos que não querem que as pessoas abram a palavra de Deus. É evidente que há muitos sinceros em todas as religiões. Há muitos líderes religiosos também sinceros, apesar de, às vezes, não estar seguindo de fato a palavra de Deus. Por isso que Deus, ele, como nós falamos na lição anterior, ou na primeira, eu não me lembro, ele julgará conforme a luz recebida. Mas é evidente que nós não podemos negligenciar. A luz está nas Escrituras. Para sermos iluminados, lembre do título da lição, né? A luz brilha na escuridão. Para sermos iluminados, nós precisamos abrir a palavra de Deus, porque ali está a verdade, ali está a luz que nos iluminará em meio à escuridão desse mundo. Precisamos buscar essa luz, precisamos buscar o que é que Cristo fala de fato, o que é que Deus fala de fato, o que é que está contido na sua palavra, que é a verdade. A única proteção que nós temos contra os enganos de Satanás é a palavra de Deus. Lá em Salmos 119, 160, Salmos 119, 160, diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Né? Então, as tuas palavras são tua verdade desde o princípio. Desde o princípio. A verdade está contida na palavra de Deus. Interessante que, nesse grande conflito, né, o que está em jogo nesse grande conflito? É a nossa mente. A nossa mente é o que está em jogo. Né? Quem é que vai dominar a nossa mente? Porque é através da nossa mente, né, o nosso centro de comando, que nós tomamos as nossas decisões. É através da nossa mente que nós decidiremos em qual lado nós vamos estar. Por isso que é a nossa mente que está em jogo nesse grande conflito. Né? Deus faz de tudo
para estar na nossa mente, para nos orientar nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E Satanás faz de tudo para que ele seja o influenciador das nossas decisões. A nossa mente está em jogo. E é interessante que Satanás, a lição de quarta-feira fala dessa ideia, né? Satanás, ele quer que nós pensemos que a razão humana ela é capaz de chegar à verdade longe das Escrituras. Satanás, ele quer que nós achemos que os seres humanos, né, nós somos capazes de chegar à verdade longe da palavra de Deus, mas isso é impossível, porque a verdade está contida na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E ele é o enganador. Ele quer nos afastar da verdade. Nós falamos isso aqui na lição ainda há pouco. A ideia dele é nos afastar, mas ele quer que nós pensemos que somos capazes de alcançar a verdade longe da palavra de Deus. Um outro trecho que eu separei aqui da lição, que está na lição de quarta-feira ainda, né? A verdade não é uma questão de opinião humana, mas uma questão de revelação divina. Não temos como chegar à verdade com nossas meras opiniões, com o nosso mero raciocínio longe da palavra de Deus, porque a verdade ela é uma questão de revelação divina. Isso é muito interessante. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Romanos 12, verso 2, complementando essa ideia, né, da nossa mente estar em jogo nesse grande conflito, Romanos 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a transformação da mente, transformação do entendimento, né, como algumas traduções falam, porque só dessa maneira nós seremos capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ter isso, né, em mente, né, transformação do entendimento, né, permitir que Deus domine realmente a nossa mente, mas dessa forma, né, mas só conseguiremos chegar nesse momento, né, de Deus nos dominar na nossa mente quando nós buscarmos verdadeiramente, né, de todo o coração a verdade contida nas suas escrituras, né? Permitir que a revelação, né, ela chegue até nós, permitir que sejamos iluminados pela palavra de Deus nesse mundo escuro, nesse mundo obscurecido pelo pecado. E é evidente que a verdade, né, a revelação, ela é dada aos poucos, mas nós precisamos buscar. Ela não é de uma vez só, né? A gente abriu a palavra e né, já está tudo ali esclarecido, mas ela é devagar. Pense quando você acende a luz. Pense quando você acende a luz. Está no escuro, você está no escuro. Os seus olhos ali estão acostumados com aquela escuridão. De repente alguém entra no quarto, aperta o interruptor e aquela luz acende e você não enxerga absolutamente nada. Dá uma dor de cabeça, uma dor nos olhos, você não consegue abrir os olhos. Mas quando é devagar, né, quando você vai aumentando a luminosidade aos poucos, você vai percebendo as coisas, você vai compreendendo o que está ao seu redor, né? Aquela luz não te cega. Deus, ele faz isso conosco. Ele vai nos iluminando aos poucos para que nós possamos compreender. Mas nós precisamos buscar essa luz. Precisamos aceitar a fonte dessa luz. E a palavra de Deus, as suas escrituras, são a fonte dessa luz. Só ali que nós podemos achar a verdade, encontrar a verdade, não em outro lugar. Porque a verdade, como nós falamos, é uma questão divina. Então busque a verdade, permita que Deus ilumine a sua vida. Nessa luz que vai vir aos poucos, mas você vai entender, você vai perceber, você vai compreender aquilo que é a verdade. E vai poder experimentar, né, qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Que Deus possa te abençoar. Foi um grande prazer estar aqui com você em mais uma lição, né, que nós possamos nos encontrar na lição número 4. E continuando, né, o tema que é o grande conflito. A gente se vê então na lição número 4. Até lá!